Tô enquadrado aí, não tô? É, pegou, né? Um pouquinho. Ao vivo, tá assim? Galera entrando. E aí, moçada, boa noite, tudo bom? Boa noite, pessoal, tudo bem? Animados? Mais uma noite aí de estudo. Estamos aí como divulgado aí nas diversas redes sociais do Instituto Rosilda Rodrigues, no Instagram da professora Rosilda, também no Instagram do professor Klaus Kaisenberg, no Instagram do professor Rogério Carrijo, né? A nossa live aí do dia 6, 7 e 8 de outubro, tá bom, gente? Sempre às 21 horas e 15 minutos. 21 horas e 15 minutos, beleza? Pontualmente estaremos lá no canal no YouTube, né, Instituto Rosilda Rodrigues, e também no perfil do Instagram Rosilda Rodrigues, tá bom? Quem está me acompanhando aí sabe que eu estou transmitindo também aqui direto no meu Instagram, né? Só a live de hoje aí também, mas nós também estamos lá simultaneamente no canal no YouTube Instituto Rosilda Rodrigues e no perfil do Instagram. Qualquer coisa, chama a gente aí no Zap, no canal do Telegram, que o material para esses 3 dias de live aí será postado exclusivamente no canal do Telegram, ok? Chama a gente aí que a gente manda o link para vocês. Quem está me acompanhando aqui no perfil do meu Instagram, o link do canal do Telegram tá lá na minha bio, beleza? E aí, Rosilda, o que nós temos aí, né, para a noite de hoje, previamente divulgado aí esse exímio projeto, né, voltado aí para a questão da prova discursiva, né, da Polícia Civil do Distrito Federal. E nós iremos abranger tanto a prova de escrivão como também a prova de agente, que na atualidade encontram-se suspensas, ok? Nos últimos dias aí caiu aquela liminar que determinava lá que o GDF teria que, em 90 dias, marcar uma data da prova. Não, isso aí juridicamente caiu. Na atualidade encontra-se suspensas essas provas, tá bom? Sem data definida. O que não vai importar, né? Não vai ter muita diferença para quem realmente estuda, né, professora? Precisa de Ok? prazo, né? A parte de redação, a parte das disciplinas de base também, que vão fortalecer bastante aí o conteúdo da prova objetiva. Mas especificamente hoje, tratando da redação, essa daí é a disciplina que vocês não podem baixar a guarda, porque ela é traiçoeira. E muita gente pensa assim, os alunos, alguns alunos, né, porque a grande maioria já está mudando bastante a percepção, mas muito aluno pensa assim, não, eu vou estudar um mês antes da prova, um mês vai resolver meu problema, eu vou dar conta do recado, vou dar conta de fazer. Gente, eu trabalho com redação há muito tempo e eu percebo realmente que algumas pessoas não conseguem adquirir toda a habilidade necessária em um único mês de trabalho. Mesmo que seja diário ali, não é tempo suficiente ainda. Então, é preciso que o aluno reconheça as suas limitações e busque esse aperfeiçoamento antes, e bem antes do prazo. Quando eu digo antes, não é brincadeira não, é coisa de 6 meses, 7 meses antes, bem antes da prova. Então, eu acredito que essa suspensão, nesse fato em específico aí de preparação para vocês, foi algo benéfico e estratégico.
Então, quem tiver dotado de conhecimento e souber mesmo recolher todas essas habilidades, né? Essas novas atribuições e souber utilizar isso a seu favor, esse aí vai conseguir uma ótima classificação, sim, na prova discursiva e precisa de passar no objetivo, né? Então, esse momento, eu costumo dizer assim, é o momento dos leões, porque os gatinhos, eles vão embora rapidinho. Exatamente. Agora é a hora de mostrar quem é quem, né? Quem é realmente aí o cara que vai conseguir, a mina que vai conseguir ter sangue no olho e estudar realmente nesse período de crise, nesse período de incertezas, de datas, independente disso, é preciso que a gente tenha essa continuidade. Por isso que eu e o Klaus, a gente se uniu para fazer esse trabalho específico agora, para a redação, né? Porque eu sempre falo isso com os meus alunos em relação a atualidades. O Klaus, para mim, é um dos melhores professores dentro do cenário de provas hoje no Brasil. E é claro que leão quer andar com leão. Então a gente vai atrás dos gigantes. E aí eu falei, não, quero falar com o Klaus para a gente unir frentes aí, as nossas frentes, né, das nossas habilidades, para a gente trabalhar temas específicos, projetos específicos nessa área. E eu espero que vocês tenham muitas dúvidas, que vocês perguntem, porque hoje é o dia que a gente vai explanar alguns assuntos aqui que são pertinentes à prova discursiva, né? O nosso material já foi postado lá no grupo do Telegram. Então, se você ainda não tem esse material, que é da data de hoje, de amanhã, né, e de quinta-feira, é preciso que você entre no grupo do Telegram e tenha acesso a esse material que foi postado hoje. Inclusive, o Klaus que postou esse material lá no grupo, já está lá disponível. Mas corra atrás e veja lá o que a gente separou para você, tá? O que a gente fez? Nós montamos uma programação de atividades, né, para esses 3 dias. Então, esse primeiro dia nós vamos falar de termos gerais, tanto da redação quanto da atualidades, situações em que vocês precisam se concentrar mais para desenvolver melhor o texto, né? E abordar também peculiaridades acerca da redação, habilidades específicas que vocês precisam desenvolver aí nesse período, né? Enfim, essa é a minha fala inicial. Isso. Professora, eu costumo dizer que em momentos de crise, a riqueza ela muda de mão. Então eu quero deixar uma mensagem muito incisiva para quem está nos acompanhando aí no Instagram, no YouTube, porque essa situação da mudança da prova, esse cenário, né, que nós vemos hoje no Brasil, especificamente aqui no DF, né, que é a capital dos concursos, gerou-se uma celeuma, uma crise. Então eu quero que você que está nos acompanhando entenda exatamente isso, que em momentos de crise a aprovação vai mudar de mão. Então se você tiver, né, disciplina, levar a sério o planejamento e produzir semanalmente pelo menos 3 redações, eu tenho certeza que a aprovação vai mudar de mão. A aprovação ela pode chegar para você. Beleza? Em se tratando da Polícia Civil, é uma coisa muito importante nós falarmos aqui, né? Falar a realidade. Não estamos aqui enganando ninguém. A prova da Polícia Civil é praticamente uma cópia da última prova da Polícia Federal. E o que nós sabemos a respeito do último certame da Polícia Federal? Que a maioria absoluta dos itens, em torno de aproximadamente 85%, girou em torno de 5 matérias. Quais? Contabilidade, estatística, informática, língua portuguesa e raciocínio lógico matemático. Klaus, por que você está falando isso? Porque eu tenho certeza, quem está nos acompanhando, uma vez sendo feita essa leitura, obtendo êxito nessas 5 disciplinas que nós acabamos de revisar aqui, acabamos de mencionar aqui para vocês, já é um grande passo para a sua redação ser corrigida. Em tese, nós sabemos que a prova discursiva ainda faz parte de uma primeira etapa do concurso, né, Rosilda? Mas nós já consideramos a prova discursiva já como uma segunda etapa na prática. Porque a partir dela, ou você avança para as outras fases,
ou você cai ali mesmo. E para você chegar nessa segunda fase, você vai ter que obter êxito lá na prova objetiva. Beleza? Por isso, gente, que é bom você ter em mente que quando nós falamos aqui redação discursiva Rosilda Rodrigues, atualidades Klaus Kaisenberg, nós também queremos aqui lembrar para vocês, professor Carrijo, chega aqui conosco aqui. Raciocínio lógico matemático. Importantíssimo aí para também a prova objetiva lá da Polícia Civil e outros demais concursos que nós iremos também, né, falar a respeito de alguns, tá bom? Então o professor Carrijo também está conosco aqui, né? Então, uma palavrinha aí do senhor aí. A colocação que o Klaus acabou de pontuar para nós é interessante, uma vez que trabalha com pontos específicos dentro do conteúdo, dentro do edital programado, que é a parte de estatística e a parte do raciocínio lógico. É claro que a gente observa que a estatística ela veio bem aprofundada dentro do edital da prova para a gente. Então é interessante que você tenha uma base boa, estude bem os conceitos básicos e veja alguns pontos daquelas partes mais aprofundadas. Mas que você também não esqueça da parte de raciocínio lógico para garantir a pontuação básica. Entendeu? É importante você já garantir alguns pontos, a parte de lógica, a parte combinatória, a parte de matemática, que ele pontuou aqueles fundamentos de matemática. Então, você não deixar de estudar, ou estudar apenas um, mas abordar aqueles 5 tópicos que ele colocou, aquelas 5 matérias que ele colocou, porque provavelmente, pela estatística que a gente analisa, o CESP vai com certeza focar nesses pontos. Então, esse é aquilo que a gente acredita que deva acontecer nessa prova para a gente. Então é isso. Terá a redação corrigida quem pontuar mais nessas 5 disciplinas. Isso aí, quem estuda de verdade, quem já vem estudando, plantando a boa semente há algum tempo, não é nenhuma novidade. Fatalmente já escutou isso de diversos especialistas. Ok? Mas, na prática, a redação já é uma segunda fase. Então, você não pode dar mole para isso. Ok? Você tem que conhecer o seu inimigo, que é o examinador, né? Dentro ali da banca examinadora, para traçar melhor a sua estratégia. E tem que estar sempre produzindo, gente. Não tem como. É a disciplina do maratonista. O maratonista, ele sabe, lembrou do livro, né? Sim. Daquele velho professor antigo de Brasília, né? Beleza? Então, esse livro é famoso, de um professor especialista em concurso aqui, a disciplina do maratonista. Significa o quê? O maratonista, ele sabe, no dia da prova, se ele não tiver treinado, ele não vai fazer uma boa prova, ele não vai conseguir completar a prova. É igual o concurseiro. Se ele não treinou, ele não vai obter êxito. Redação é treino. Você não pode passar uma semana sequer sem produzir por baixo pelo menos 3 textos dentro das diversas linhas de ações da banca, não é, Rosilda? Sim. Tem que ser no mínimo 3 redações com 3 temas diferentes, ou pelo menos assim, se você ainda não está treinando toda semana, ainda não pegou esse ritmo, não está com essa rotina ainda, é interessante que você treine pelo menos uma redação por semana e concomitante ali ao seu dia de estudo. Uma coisa que eu acho interessante é que eu vejo, às vezes, o aluno que ele não tem o hábito de treinar, e ele, às vezes, ele me procura para fazer esses treinamentos, né? E ele não reserva um dia da semana para estudar redação. Ele tira um período do dia e ele falou assim, nossa, eu levei 3, 4 horas para fazer esse texto, né? E aí eu falei, mas você tirou o dia para estudar o tema? Você tirou o dia para... Não, eu tirei um trecho do dia. Eu falei, não, você vai mudar então. Vou te ensinar como você vai estudar redação agora. Então, vocês vão reservar um dia da semana para estudar a redação. A redação ela precisa entrar dentro da grade de planejamento de vocês de estudo, como qualquer outra disciplina. Porque, além do fato de ter de pesquisar sobre o tema, você precisa criar o hábito de leitura. Porque justamente, né, a premissa da boa escrita é a leitura. Então, o cara que escreve muito não é só aquele cara que estuda, é aquele cara que lê bastante, que se informa, que está bem atualizado,
que entende, que tem uma dinâmica ali, uma fluidez textual, porque ele tem facilidade para conduzir o raciocínio. E detalhe, não é só facilidade, é um cara que sabe aliar duas grandes frentes: a otimização do tempo e a outra questão, a habilidade de raciocínio rápido. Então, o cara que lê muito, o Klaus, por exemplo, é um ótimo exemplo de um cara que tem um computador no cérebro, no lugar do cérebro, né? Porque ele grava coisas demais, dados, informações, e escreve hiper bem, né? Porque hoje eu tive contato aí com vários materiais que a gente está montando, né? E aí, assim, por que que isso acontece? Porque ele tem o hábito da leitura, né? O Klaus, ele tem essa facilidade de redigir textos, a facilidade da oratória, a facilidade de raciocínio rápido e amplo e conciso ao mesmo tempo, né? Justamente por quê? Porque lê bastante, está sempre atualizado, está sempre aí trazendo o novo, né? Então, como é que eu estudo a redação? Primeiramente, reserve um dia da semana dentro da sua grade normal de planejamento de estudo. Ponto. Qual a segunda grande coisa? Toda vez que for redigir um texto, estude o tema primeiro, não faça a redação na tora, porque às vezes eu recebo textos que eles são sem fundamentos, assim, eles não têm base argumentativa alguma, o texto não possui sustentação, é um texto muito à margem da superficialidade, o repertório fraquíssimo. Tangenciado, né? Não, E o examinador sabe quando é tangenciado. Exatamente, né? Que a fuga se distancia tanto do tema que foi proposto que a redação perde o foco. Então, isso é o tangenciamento, né? Seja ele parcial ou total, ele é muito perigoso. Então, quem é que comete essas falhas? O cara que está despreparado para essa prova, o cara que não treina a redação. Então, se você ficar nessa vibe aí de só estudar, vou deixar para estudar um mês antes, porque eu vou gastar só tanto. Meu irmão, na real, vou te dar a real mesmo. Não tem essa de economizar, não. Mete a mão no bolso e investe, porque é mais caro investir mais 3 anos estudando e esperar para abrir uma próxima vaga de um concurso como esse aí, com 1.000 e não sei quantas vagas. É o maior concurso da Polícia Civil do DF. Vai entrar para a história, até o momento, como o maior na oferta do número de vagas, né? Poxa, mais de 1.500 vagas é muita coisa. Se a gente colocar para escrivão ainda, né? Vamos chegar próximo das 2.000 vagas aí. Então, você tem um concurso como esse, uma dimensão como essa, que não tem uma restrição tão grande de idade como a gente teve na Polícia Militar, que muitos estão preparados, estavam, não conseguiram entrar por causa da discursiva. Muitos não entraram porque eu vi, ninguém me contou, eu vi, eu presenciei esse fato de caras que eu não conhecia, de pessoas que eu conhecia, mas que eu cansei de aconselhar que investisse, que fosse estudar mais, porque não estava preparado e a pessoa não me deu ouvidos. E aí o preço, né? O preço da desobediência é esse também, né? Porque quando a gente instrui o aluno, quando a gente fala isso, não é porque a gente está querendo que você gaste seu dinheiro a mais ou que compre tal coisa, mas é porque realmente a gente consegue enxergar que aquilo ali vai servir para você, vai te ajudar, mas que se você não investir, que não seja só com a gente, mas que se você não investir, você vai ter problema. Então, às vezes eu faço análises, os meninos estão aqui e sabem disso, às vezes eu faço análise de texto e o aluno põe em xeque assim, poxa, eu tirei essa nota. Falei, querido, essa é a sua nota real. Se ela é baixa, ou se você julgou como baixa, ou que ainda não é aquilo que você esperava, então tem alguma coisa errada aí. É melhor você procurar o aperfeiçoamento e corrigir, porque a gente tem prazo para isso. Hoje a gente tem prazo. Mas graças a Deus eu tenho um grupo muito bom de alunos que estão treinando, que estão estudando, e vou te falar, eles estão de parabéns, porque esse grupo é seleto. Esse grupo leva a sério todas as minhas orientações, cumprem com todos os prazos, cumprem com as tarefas. É um grupo que tem se dedicado, né? E mais à frente a gente vai ter um novo grupo chegando aí, porque o pessoal não é bobo, eles vão começar a estudar mais também. Então, qual é o primeiro passo? Organize seu planejamento de estudo. O segundo passo, pesquise todo o tema antes de preparar aquela redação, de conduzir seu raciocínio. Porque como é que você vai montar um repertório, Klaus? Isso. Se você não sabe nada do assunto, o que você sabe é aquilo que os outros falam para você ou que você ouviu dizer.
Não é o que você leu, não é o que você entendeu. Isso não cabe numa redação, gente. Ou pela pesquisa numa fonte não muito confiável Exatamente, né? e Você vai lá no- desprendida da imparcialidade, né? Então, recheado de comentários que Isso. estão que a gente pode eliminar eles de cara, né? Cheios de juízos de valor que não agregam em nada na redação. O que é juízo de valor? É quando eu trago para dentro da redação a minha opinião pessoal, fica tão particularizada que é evidente ali o emprego da pessoalidade em vez da impessoalidade, que é o que deve acontecer no texto, né? Posso dar um exemplo, Rosina? Pode. Numa redação, nós sabemos que o Sebrasp ele tende mais para assuntos, né, voltados ali na consciência democrática, consciência jurídica, né, a consciência ecológica, a consciência humanitária. Então, você sabe que há uma tendência dele buscar mais esse tipo de conscientização nas propostas, né, que ele cobram lá como instrumento avaliativo. Então, digamos que vem uma proposta num tema politicamente analisando, que já é, nos dias de hoje já é fato, na seguinte situação. O tema é sobre impeachment. Beleza? Aí o cara vai lá na argumentação e vai falar assim, que não teve impeachment na época do governo Dilma, que aquilo lá foi um golpe. Eu sinto muito, ele vai ser eliminado. Então ele tem que falar o que de fato ocorreu, né? Dilma Wanda Rousseff Linhares foi impeachmentada, né, impedida, né, com base na lei 1079/50, por ter cometido crimes de responsabilidade. Ponto. Ainda tem que justificar. Né? Isso é comprovado? É fato? É. Aí beleza. Então, assim, você tem que estar desprendido da sua convicção. E tem que trabalhar e treinar em cima dos pilares essenciais que a banca, com frequência e tradicionalmente, aborda. Então, assim, concursos em relação a carreiras policiais é fatal. Ele sempre coloca um desses 4 pilares. Dependendo, ele pode colocar até mais de uma numa proposta, né? Além dele também valorizar os assuntos que são inerentes à atividade desenvolvida pelo órgão ou pelo cargo especificamente. Beleza? Então, assim, é comum nas aulas, a gente alerta, né? A Rosila já tem um longo trecho aí também, o professor Carrijo também, o professor Klaus também. A gente tem uma certa experiência. Então, a gente alerta. Vou dar um exemplo aqui, Rosilda. O ano, salvo engano, foi 2014. Concurso da Câmara dos Deputados. Câmara Federal. Banca examinadora, Sebrasp. Cargo policial legislativo. Eu lembro que eu fui dar aula para essa turma, especificamente desse cargo. Sem brincadeira, Carrijo, uma turma de 60 tinha 12 no dia da aula de atualidades. E geopoliticamente falando, na época, estava bombando um assunto que tem desdobramento até os dias de hoje. A crise lá na Ucrânia, né, que iniciou lá com a questão da Crimeia. E o tema da redação foi justamente isso. Foi dentro da geopolítica, né? Quer dizer, disserte sobre a crise na Ucrânia e seus desdobramentos internacionais. Eu não estou falando quem não esteve na aula nesse dia fez uma redação ruim. Mas o que eu quero lembrar é o seguinte, é uma das linhas de ações do inimigo, que é o examinador, valorizar também os assuntos da área da geopolítica, sejam nacionais ou internacionais. Então, assim, tem que ter uma fonte que seja muito confiável. Tem que tomar muito cuidado na argumentação. Nós sabemos que a maioria absoluta da nota gira em torno de quê? Da argumentação. E nós sabemos que o Sebrasp, né, ele tradicionalmente ele vai mais dentro, né, da linha do, se eu estiver errado, me corrija, tá? Do texto dissertativo argumentativo. Né? Então a nota mora ali, gente. 90% ou mais é a argumentação. Então é uma linha muito tênue, muito perigosa para quem não treina.
Para quem não treina, é sim. É bem perigoso trabalhar em cima de determinados assuntos, em cima desse campo minado. Mas para quem treina, não. Para quem treina, pode vir a linha de ação que for, que ele terá um texto muito bem sucedido. É muito importante, porque assim, às vezes uma linha na argumentação tira a aprovação, tira o seu nome da relação de aprovados. Justamente aquele Entendeu? décimo, né, pra virada, Exatamente, exatamente. Então, assim, em tese, pelo edital, trata-se ainda de uma primeira fase, mas na realidade já é uma segunda fase. Ou você avança ou você morre na praia ali mesmo. A gente conhece muitos casos. Todo concurso público que tem redação, e a maioria deles tem, pós-concurso, pós-relação de aprovados, sempre vem essa. Poxa, professor, caí na redação. Caí na redação. Gente boa. Caí na redação. E gente assim, que tá estudando um certo tempo, tal, mas é questão de treino, né? Quem me conhece, eu sempre falo, concurso, redação é isso, é postura de sniper e espírito de Vladimir Putin. Tem que ser frio e calculista, não pode errar o tiro. Extremamente racional. O sniper, ele não erra o tiro, é um cara muito bem treinado, psicologicamente treinado. E o Putin é aquela frieza. Você tem que ser frio para argumentar. Tem que ter disposição, coragem. Tem que selecionar Entendeu? bem as ideias, né? Também. Assim, a gente não é uma espécie de nenhum coach aqui, mas assim, geralmente concursos que tem prova discursiva, nós até aconselhamos rascunhar no início da prova primeiro a discursiva. Vai para a objetiva e depois volta passando a discursiva limpa. Geralmente, assim, os especialistas em concurso público alertam para, se for o caso, a pessoa tiver mais afinidade, trilhar por esse caminho. Ah, tem redação? Tem. Beleza, recebi o caderno de prova, primeiro eu vou rascunhar. Eu vou fazer um mapa mental do meu texto ali. Beleza? É muito importante, gente. Não é essa questão de novo normal, não. A redação já estava numa esteada de novo normal há muito tempo. A forma de se estudar também mudou. Então você tem que estudar com mapa mental. Tem gente que compra mapa mental, Rosildo. Gente, mapa mental se Gente, faz. mapa mental se produz, se faz. O aluno que tem que fazer, porque aí ele faz um resumão das ideias Exatamente. e conseguir abstrair. O mapa mental é para checar aquilo que você conseguiu abstrair do conteúdo que você acabou de estudar. Então, se você não tem tudo ali que era mais importante, então você precisa revisar de novo o conteúdo. É uma prova de que você ainda não atingiu o nível necessário. Exatamente. Então é treino. Né? Se você tem bons orientadores, se você tem acesso a um bom material e se você for fiel ao planejamento, é muito difícil você perder a aprovação. Agora é claro, né? Tem gente que é bem sucedida em 6 meses, tem gente que é bem sucedida em 1 ano, tem gente que leva 2 anos para chegar no concurso que quer ou até mais. Mas se for fiel ao planejado, Carrijo, não tem como. Não tem como. Beleza? É difícil, não dá certo. Muito difícil não dá certo, mas tem que treinar, tem que pagar o preço. E Entendeu? em especial na redação, a gente está falando muito sobre isso agora, hoje, porque de fato é o que a gente vai contextualizar bastante, é essa experimentação, né, de se estudar a redação corretamente. Porque o que eu vejo aí é um festival de gente estudando redação sem saber como fazer. E eu pergunto assim, você sabe fazer redação já? Não, já sei e tal. Então produz esse texto aqui para mim só para eu avaliar. Quando a redação chega para mim, eu falo, Jesus amado, não sabe fazer ainda. Porque está estudando errado. Então é por isso que a gente está batendo nessa tecla, para que você entenda a importância da redação, o que ela pode trazer de sucesso para você na classificação geral da sua prova, né? Afinal, a prova de redação, ela define, né? A vida eu canso de falar isso nos meus vídeos, né? A prova de redação, ela define a vida do candidato, né? Na classificação geral. Tem gente que está aí da posição de 3.000 na prova objetiva, mas depois da correção da redação ele está entre os 100 primeiros. Por que será? O nível. E aí nós temos o que nessa prova? Por isso que você falou que o crivo começa na prévia, né? Na primeira fase. Primeira fase. Começa na primeira fase, sim. Porque a redação ela será corrigida se você passar na objetiva. Só que só tem um porém. Ela já é eliminatória.
Não é que você tem que tirar, se eu tirar uma nota assim, vai somar com a objetiva. Não. Não tirou a média que eles pediram, não atingiu a média, você está fora. Então, o que você tem que fazer? Eu tenho que trabalhar para chegar na média? Eu tenho que chegar no mínimo que eles estão pedindo no edital? Não. Se você chegar no mínimo, você está fora também. O cara que chega no mínimo em uma classificação de concurso, hoje, ele não entra. Ele não entra. Ele tem o nome dele lá, ele tem aquele gostinho, né? Poxa, quase tô lá, cara, mas possa ser que nem entra e tal. Não vai entrar. Porque quando sai o resultado dos recursos da discursiva, nessa terceira rodada, porque a primeira rodada é objetiva, a segunda rodada é a prova discursiva. A terceira rodada, É o recurso. meu irmão, é a rodada mesmo, porque vai passar o rodo. A terceira rodada vem a interposição de recurso. Então, aqueles caras ali que estavam entre passa, não passa, ou vai ou racha. E os que já tinham passado, mas passaram na média, esses aí provavelmente não vão conseguir subir muita nota. Quem é que sobe mais a nota no Sebrasp? O Sebrasp é uma banca examinadora que ela realmente avalia muito o que o candidato fez no recurso. Ela avalia. Diferentemente de outras bancas, que a gente vê uma resistência enorme para se avaliar recurso, né? Isso. Quando não se avalia, quando tem até interposição de justiça no meio e tal, para forçar a banca examinadora a reavaliar, imagina só, o desgaste psicológico. Para que isso, cara? Tem que fazer o quê? Tem que treinar antes. Então, o que você observa nas provas? O Sebrasp, o Sebrasp ainda é uma banca que avalia mesmo, assim, considera muita coisa no recurso quando é plausível, porque o examinador ele já tem a sua primeira percepção. E não muda o examinador, não, é o mesmo que vai corrigir. É o mesmo cara que corrigiu a primeira vez, vai corrigir de novo. Então, o que acontece? Ele olha para a redação, às vezes ele pode até ter uma vaga lembrança, alguma coisa assim, e ele vai reconsiderar aquilo que pode ser reconsiderado. Então, pensa só, eu não desejo isso para o meu pior inimigo. A sensação de quê? De estar lá, de chegar na porta ali do curso de formação e recuar, cara. Puxar o tapete de vocês. Por quê? Por causa de um vacilo que vocês deram. Por causa de um vacilo. Aquilo ali vai te custar muito. Não compensa. O que compensa? Estudar direito. Treinar antecipadamente, né? E aí, assim, o Sebrasp, ele mudou o comportamento dele de corrigir prova, ele mudou o comportamento dele de enxergar a redação. Então, por favor, aquelas pessoas que ainda estão buscando vídeos no YouTube, aqueles vídeos mais antigos, tomem muito cuidado, porque vocês precisam se atualizar. O Sebrasp mudou o jeito de enxergar o texto, né? Ele busca agora o quê? Uma prova bem contextualizada, mas uma prova que apresente a temática, porque, inclusive, Klaus, tem algumas provas em específico que o Sebrasp está pedindo assim: posicione-se acerca deste tema, valendo 4 pontos essa brincadeira. E aí o cara faz o quê? Uma redação falando do primeiro aspecto. Ele não pediu para falar do primeiro aspecto, ele pediu para falar do tema primeiro. E detalhe, é para falar do tema com argumentação, que você acabou de falar aí. Então ele quer um texto com argumentação, então ele quer um texto com tese. Logo abaixo ele já traz um comando de prova e aborda necessariamente os seguintes aspectos, letra A, B e C. Aí ele vem trazendo ali ó, o desdobramento do texto expositivo. Que prova é essa? Tá misturada, gente. É um argumentativo e expositivo. Então o cara que não sabe disso, ele vai tomar ferro. Ele vai se dar mal nessa aí. O que a gente tem que fazer? Tem que observar o perfil, que a gente chama de novo Sebrasp, né? O perfil que ele está mudando o comportamento, sobretudo agora no final do ano, com algumas provas, ele aplicou esse formato, né? Então, a gente tem que trazer essa perspectiva de prova, a gente tem que trazer essa ideia, né? Nos treinamentos, nas aulas, comentar um pouco mais sobre isso, né? E aí, o que o aluno tem que fazer? Ele tem que treinar ciclos de redação. Não adianta você pular para mim e falar, eu quero fazer um ciclo com uma semana eu treino um texto, outra semana eu treino outro. Vocês acham que um texto vai favorecer o conhecimento do aluno? Pelo amor de Deus, gente, vamos parar de brincadeira com a cara do aluno. Isso não existe. Treinamento tem que ser feito com seriedade, velho. Se eu oriento que são 4 ou 6 textos, é porque você precisa treinar 4 textos. Quando precisa, às vezes amplia para 6, mas quando não, morre nos 4 ali.
Mas tem que treinar. O cara chega para mim e fala, não, eu quero só um texto X, um Y, um Z, o W. Eu falei, não, meu irmão, não é assim que funciona. É uma coisa que, para aprovação, sem chance. É melhor nem começar. Isso parte tanto de determinados profissionais, como também de muitos alunos. O que o Cláudio está querendo dizer com isso? Aquela velha pergunta que não serve para nada. E também muitos profissionais também cometem o mesmo erro. Ah, eu acho que o tema desse concurso da redação vai ser esse. Alunos também. Professor, você poderia falar sobre esse determinado assunto? Porque eu acho que o assunto, né, da redação vai ser esse. Gente, não tem que achar. Você tem que treinar em cima das diversas linhas de ações que o examinador pode colocar na sua prova. Entendeu? Por exemplo, em 2017, professora, teve um concurso aqui no âmbito do GDF, que nós entrávamos para dar aula, aí, professor, atualidades tem que ser só atualidades voltadas para a educação. Porque eu acho que o tema da prova vai ser na atualidade de educação. Aí eu, beleza, o cliente está pagando, eu falava de atualidades voltadas para a educação. Só que aí veio a prova. E aí na parte da manhã, a parte da prova girou em torno de mudanças climáticas e a situação dos Estados Unidos da América nesse sentido. Uhum. E a parte da tarde, essa prova foi em janeiro, em novembro anterior, o Fidel Castro tinha morrido. E o tema da prova, ó, adeus a Fidel Castro. E esse que vos fala, falou, ó, toma cuidado, tem uma aproximação recente do Obama com Cuba, né, algo histórico, então tem toda aquela questão da Guerra Fria relacionada a Cuba, o chamado castrismo, só que ninguém acreditou. Gente, pegou de surpresa, Carrijo, até quem era da área. Professores de ciências humanas, que não, eu não acredito que o tema é esse. Por quê? Teve uma boa orientação, mas não deu o devido crédito. Então, você que está me acompanhando aí no canal no YouTube do Instituto Rosilda Rodrigues, você que está acompanhando no perfil do Instagram do Instituto Rosilda Rodrigues, e você que está acompanhando aí no meu perfil, Klaus Kaisenberg, presta bem atenção no que eu vou te dizer. A última prova da PF, 2018, né? Sim. A nota, olha só o grau de dificuldade. A nota de corte para ter a redação corrigida foi 68. Cara, de 120 itens, pro cara chegar em 68, para ser uma nota de corte tão baixa, é porque foi muito difícil. 68. Então pode parecer baixo, né? 68, né? Pouco mais da metade. Só que tem uma coisa por trás disso. O grau de dificuldade daquelas questões que teve a maior quantidade de itens. Estatística, contabilidade, informática, raciocínio lógico matemático e, obviamente, língua portuguesa. Pessoal, não brinca com isso, não. É a mesma leitura para a prova da Polícia Civil. Quer ter a redação corrigida? Pontuem mais nessas disciplinas. Porque quem está estudando há um bom tempo a Polícia Civil já vem estudando legislação penal, Verdade. entendeu? Língua portuguesa sempre vai ser a matéria mais importante para todo e qualquer concurso. Você tem que estar estudando mesmo, entendeu? Mas trata-se de uma questão de foco, de estratégia. E aí, quando chegar na realidade, na segunda fase, também não pode vacilar. Tem que ser um texto muito bom. Quer ver um exemplo, professor Rosilda? É inadmissível quem está nos acompanhando ir para uma prova da Polícia Civil do DF sem, por exemplo, entrar no site do IPEA ou do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e ver quais são os dados mais recentes relacionados à segurança pública do Brasil. No nacional. Porque, Carrijo, inclusive, esses dados mais recentes podem ser valorizados lá na prova de estatística, que é fazendo uma leitura da atividade desenvolvida pelo órgão, né, que os dados do IPEA é pura estatística. Entendeu? Pode aparecer como texto motivador em redação. Ele pode colocar um gráfico daquele lá, uma tabela, um mapa daquele, como texto motivador. Então é inadmissível. Eu não estou falando que o tema vai ser esse. Mas cabe a você também treinar textos em cima dessa temática, que tem relação direta
e indireta com a questão da segurança pública. O mapa da violência. Quer ver um exemplo que eu postei esses dias no nosso canal lá do Telegram? Foi criado recentemente, sancionado pelo atual presidente brasileiro, aquele cadastro nacional, né, de condenados por estupro. Ah, Klaus, essa lei nova aí não vai cair na minha prova objetiva, não. Sim, eu sei que não vai, porque o edital já foi divulgado. Mas pode ser valorizado na prova discursiva. Você pode citar. Prova de escrivão, que era para ter ocorrido lá em março, antes do lockdown da pandemia. Klaus, você está falando de pacote anticrime, mas o edital já saiu. Não tem pacote anticrime na prova objetiva, não. Aí eu, beleza, não tem. Mas pode ser valorizado na prova discursiva. Dá o texto e pede. Tá vendo? Tô recordando aqui que nós falamos no início da live. A consciência jurídica. Eles valorizam a consciência jurídica. É o Sebrasp, né, gente? Sebrasp. Não é qualquer banca, não. O Sebrasp é a banca mais experiente no cenário de prova discursiva no Brasil. Banca examinadora se divide assim, né? Ainda quando a ESDAF fazia, né, Eu Carrinho? ia falar da ESDAF, Você né? tinha ESDAF e Sebrasp de um lado e do outro lado as demais. Poderíamos colocar do mesmo lado da ESDAF do Sebrasp a FGV, né? Assim, pra... FGV. Não vamos falar muito não, porque senão a gente vai colocar FCC também, né? Mas igual o Sebrasp, igual o Sebrasp Mas o o Sebrasp método é de um avaliação é É diferente. um método justo. É um Isso. método inteligente. Não é decoreba, não é nada disso. Por Isso. mais que ache injusto Isso. no Brasil inteiro, mas é um método. É um método justo, gente. É justo para quem estuda, né? E aí, nada mais justo também de cobrar uma redação inteligente. De cobrar um conteúdo inteligente. Então, quando você retratou aí o cenário do Secretaria de Educação 2017, né? Você lembrou na hora, eu me né? lembro, porque A gente nessa trabalhou época, junto naquele trabalhamos curso lá, juntos naquele curso. E assim, naquele momento lá, a gente dava tanta aula, mas tanta aula. Eu lembro, pelo menos eu dei tanta aula de redação, que eu fiquei sem voz nas últimas semanas. Isso, eu lembro. Eu botava o microfone bem próximo da boca para ver se eu conseguia falar, o aluno escutar. E eu saí de lá, da minha última aula, eu lembro até hoje, conduzida direto para o hospital, porque eu tive um problema cardíaco naquela fase. E é por excesso de trabalho. Uma pra vocês terem arritmia, ideia. nézinha, né? Então, assim, ou eu parava, ou eu ia infartar, né? Então, naquele momento, né? E aí eu lembro claramente que o meu telefone borbulhou de mensagens, porque eu ministrei muita aula, então passei por várias turmas, né? E abri vários cursos naquela fase. E aí esse tanto de aluno que estudou comigo, né? Eles mandaram mensagem falando não de mudanças climáticas, porque eu já tinha colocado uma proposta para eles fazerem sobre meio ambiente, mudanças, porque eu já tinha escutado o conselho do Klaus na época. E aí, essa de Cuba, eu também fui pega de surpresa, porque eu não esperava, ninguém esperava, Ninguém na verdade. esperava. Né? Então, o tema da redação foi Cuba se despede de Fidel Castro. Esse foi o tema da redação. Isso. E o da manhã foi mudanças climáticas, né? A questão dos Um Estados Unidos no apelo- Acordo de Paris, né? Exatamente, um apelo à sensatez, uma coisa assim, Isso. né? Então, esse foi o tema, aí pedia posicionamento do Trump acerca do Acordo de Paris, pedia as consequências das mudanças na vida da população e na natureza, pedia posicionamento dos Estados Unidos, quem era essa nação, né? A função da ONU também na organização lá do panorama de meio ambiente e assim por diante. Aí eu pergunto para você, isso aí era um concurso a nível de GDF, específico de Secretaria de Educação, e, no entanto, o Sebrasp se comportou como? Trouxe uma proposta aberta, ampla, né? Então, quando a gente cogita trabalhar alguns temas, e eu fico tão chateada que às vezes o aluno chega para mim, professora, mas esse aqui não está no meu edital. Eu falei, querido, deixa eu só te explicar uma coisa. O Sebrasp, ele é uma banca muito diferente, ele cobra temas transversais. Perpassam caminhos que vocês nem imaginam. Então, você não pode baixar a guarda para eles. O que você tem que fazer? Fechar todos os campos, todas as brechas. Quais são as brechas? E estudar o máximo de conteúdo possível. É o caráter multidisciplinar, né? Exato. Interdisciplinar, né? Interdisciplinar, né? Então, a gente tem que unir forças, né? Contextualizar, trazer discussões mais para a gente ganhar tempo também, né? Otimizar nosso tempo. Então, o Klaus vai fazer isso lá no nosso canal do Telegram. Eu estou fazendo isso também, né? A partir dessa próxima semana aí, a gente já vai estar postando questões mais específicas, comentadas, inclusive, via podcast,
né? É podcast, tá? Podcast. Podcast. E aí a gente vai estar introduzindo novos contextos, não só da atualidade, mas também contextos de prova, questões mais interessantes. Por que o Sebrasp faz? Ele pega aquelas questões que já eram ótimas e aí ele as transforma em excelentes. Então a gente precisa fazer o quê? Se adequar, né? Dançar conforme a música. É esse o jeito que a gente tem que conduzir a prova discursiva e a prova objetiva. Não adianta nada você se dedicar muito à redação e não aprender a estudar também, né? Um grande erro que eu vejo os meninos estudando errado. Eu vejo muita gente aí se iludindo. Porque fala assim, eu estou estudando. Aí eu falo, gente, está estudando como? Que eu te vejo na balada o tempo todo, num barzinho, bebendo cachaça. Viaja, tu tem que se concentrar, infeliz. Que isso aqui não é férias, não. Isso aqui é período de estudo. Então, o que você tem que fazer? Priorizar e tomar muito cuidado. O Klaus falou uma coisa aqui, que o Sebrasp, né, se eu não estiver errado e tal, falou do perfil da prova, né, da tipologia que ele cobra, que é dissertativa, e do gênero que ele pode cobrar. O Sebrasp pode cobrar uma vertente completamente informativa, que é o texto expositivo, aquele que vem só com aspectos e ele não quer nenhuma pegada argumentativa ali no sentido de criar uma tese, mas ele quer informação e essa informação precisa ser projetada com justificativas plausíveis que só são documentadas em cima dos conceitos de atualidades. Então ele pode dar essa prova, ele pode dar uma segunda prova, que é inusitado, mas pode ocorrer se ele quiser quebrar a perna de geral aí, ele pode dar um tema só argumentativo, que é aquele que só vem tema. Ele não tem muito esse comportamento. O último concurso que eu vi que ele fez isso foi há muito tempo, foi um concurso de banco, que ele falava sobre aspectos positivos e negativos das novas tecnologias na sociedade. Foi da Caixa, né? Foi da Caixa Econômica há muito tempo, então ele trouxe um tema como esse, somente argumentativo, né? E ele trouxe também, há um tempo atrás, antes dessa prova que você citou da Polícia Federal, ele trouxe a influência da televisão no imaginário da sociedade. A influência da televisão no imaginário da sociedade. A criação de estereótipos, a cultura da massificação. Massificação de cultura. Isso. Isso aí está dentro da teoria culturológica, né? Que a gente estuda bastante. O principal veículo, né? Formador de opinião pública. Né? Exatamente. Você tem, a televisão como grande, né, principal veículo, e você tem o rádio ainda, até hoje, como o principal, que está ali pau a pau com a televisão, que nas comunidades mais carentes, mais distantes, o rádio é o subterfúgio dessa população de ter acesso ao mínimo de informação possível. A Radiobras, criada pelo Getúlio Vargas na Primeira Era, ela surge como proposta de integração do território brasileiro via comunicação. De rádio. De rádio, exatamente. Então era uma proposta de integrar o território nas regiões mais remotas, chovesse canivete, mas passava a voz do Brasil. Então o que você tem aí? Você tem uma prova que pode contextualizar, nós citamos temas aqui em geral, e essa prova que nós falamos do imaginário, que foi um tema argumentativo, foi da Polícia Federal, viu? Carreira policial, a banca cobrou isso aí. Ele já cobrou sobre tantos conceitos gerais que a gente fala assim, não é possível que numa carreira como essa ele cobra, acredite, é assim que funciona. E é assim que você precisa se preparar, né? O que a gente tem que observar também? Eu estou observando, pelo menos assim, de alguns alunos, né, e no geral também, a grande dificuldade que o aluno tem em resolver questões objetivas, em resolver questões da prova de língua portuguesa e como isso afeta a prova discursiva, como é que isso afeta diretamente também o conceito da discursiva, né? Porque no Sebrasp há muitos itens de interpretação de texto, na verdade, além de língua portuguesa e interpretação de texto, são itens de temas atuais. Exatamente. São textos retirados são da BBC, textos retirados atuais, do Politize, retirados de sites reconhecidos, né, de órgãos, inclusive, do governo, do próprio governo também, né, de jornais, Carta Capital. Então, aí, o que você tem que observar? Você precisa estudar a língua portuguesa, observar os critérios de língua portuguesa, porque muita gente, no passado, por isso que a gente tem que prestar atenção com a mudança que o Sebrasp ele está passando, porque no início desse ano, antes da pandemia, antes de
pipocar a pandemia, né, o problema do Covid, ele aplicou uma prova ainda, uma ou duas provas antes dessa intempérie toda aí que a gente está passando. Você faz? Eu não me recordo, sim, teve Fevereiro. Você faz fevereiro. E aí, o que aconteceu? A gente viu um comportamento dele na discursiva modificando a contagem de pontos. Ou seja, o que antes era multiplicado por 2 passou a ser multiplicado por 3 e nessa prova de vocês será multiplicado por 6. Então, nós temos duas provas, uma com 3, uma com 4, uma com 6, uma com 2. Essa é a tabela nova deles. Eles não estão mais... O que eles estão fazendo? Eu acho que eles estão treinando aí, talvez gerando uma espécie de exemplificação para saber o comportamento do novo perfil de servidor, alguma coisa assim. Porque dentro da planilha de correção, o número de erros dividido por total de linhas é multiplicado agora por 3 e por 6. Você falou uma coisa muito importante, o perfil do novo servidor. Não quer mais aquele policial, né, que vai pra rua, vibrar, correr atrás de bandido, não. É aquele policial que conhece de tecnologia de informação, é aquele policial que conhece de contabilidade, porque disso tudo gira em torno do quê? Os principais ilícitos da atualidade, esses tipos de crimes mais modernos, né? Entendeu? Então, por isso que a Polícia Federal valorizou demais essas áreas do conhecimento e a Polícia Civil, né, que é o maior sonho dela é ser federal, ok? Também vai trilhar o mesmo caminho. Então, você tem um novo policial, né, aquele cara que tem uma expertise também em outras áreas do conhecimento. Então, eles só querem os melhores. Agora, pense só, a polícia, inclusive a Polícia Civil recebeu... Saiu uma matéria recente falando da Polícia Civil, que ela é uma polícia referência no Brasil, no caso de investigações de homicídios, né? E de 10 casos, ela consegue finalizar... É o padrão Uruguai, né? 9, 92%, né? Então, assim, pensa se eles querem, dentro do time deles, um grupo, uma equipe nova de servidores que não acompanhem esse ritmo que eles já estão. Eles precisam de gente que tragam, que somem ainda mais. Exatamente. Então é por isso que a banca examinadora até muda um pouco o comportamento. Você viu tanto de E também, professor, novo, né? o profissional de segurança pública que valorize os direitos humanos. Exatamente. Aí é uma linha tênue, professor Carrijo, principalmente para redação. Sim. Porque geralmente, quem quer ser policial, exemplo, não estou generalizando aqui não, mas eu conheço muitos que, que direitos humanos o quê, tal, o negócio é porrada mesmo, bandido bom é bandido morto. Esquece, isso aí para redação não vai colar. Pelo menos até o término do curso de formação, você tem que valorizar os direitos humanos, porque a banca valoriza, o candidato valoriza, conheça e execute os direitos humanos. Agora, depois de formado, meu amigo, se você não executar, não der importância para isso, aí tome-lhe PAD na cabeça. É PAD, é corregedoria, beleza? Então, essa é a nossa intenção em trazer aqui para vocês, né, determinados questionamentos, né, exclusivamente aí voltados para a prova discursiva, mas também não se esquecendo do que você tem que fazer para chegar até lá, até na discursiva. Tem que se estudar com estratégia. Tem que ter bons orientadores, tem que ter bons materiais. Tendo esses 3 condicionantes, conhecendo também o seu inimigo, já é meio caminho andado. Agora, a preparação relativa ao conteúdo ainda é muito pouco para aprovação. Entendeu? Você tem que ter uma preparação emocional, psicológica e também logística. Tem gente que perde a aprovação porque não se preparou logisticamente ou emocionalmente para aquela situação tensa, situação de guerra, situação real. Entendeu? Então, assim, fazer concurso público não é uma coisa tão simples. Não é só se inscrever e ir lá fazer a prova. Hoje há uma gama de condicionantes que vai, né, te levar à aprovação ou não. E em se tratando da redação, você tem que estudar com estratégia, treinar da forma certa e buscar as fontes que verdadeiramente vão importar.
Se você colocar no seu planejamento 3 fontes que eu sempre indico, professora, eles não precisam mais do que 3 fontes. BBC Brasil, Instituto Milênio e Defesa Net Geopolítica. Pegou isso aí, não precisa mais do que isso. Por quê? Porque são 3 que vão estar aí dentro, né, das linhas de ações de instrumento, né, de avaliação da banca examinadora, beleza? Então, já tem aí, né? Tem um segmento já da fonte correta, porque realmente para fazer uma boa sustentação eu preciso ter essa base aí que é confiável, né? Então, eu não posso colocar uma informação que não é validada. Então, começa por aí. E aí, um outro ponto é adquirir todo esse conhecimento, tenho toda essa bagagem. Agora, como eu faço para colocar isso no papel? Aí é treinando. Escrever discursivamente, né? E aperfeiçoando a técnica, né? Porque não é só você aprender ali um esqueleto de redação ou, eu quero uma redação modelo que eu vou copiar e colar. Não é assim que funciona. Vai servir como norte, mas o raciocínio do seu parágrafo é você quem faz. É você quem gera esse raciocínio, né? Então é isso que a gente tem que deixar aqui para o pessoal, né? A gente está finalizando aqui o nosso horário hoje. Amanhã nós vamos começar a trabalhar especificamente aí os temas que nós preparamos lá no nosso grupo do Telegram. Então, entrem lá no nosso grupo, vocês vão achar os 3 no Telegram. E quem quiser ter o link já direto, tem que chamar a gente aqui no privado. Pode ser aí no direct do Instagram, vocês estão vendo a gente por aí. No meu Instagram, na minha bio, tem lá o link do grupo, do nosso grupo do Telegram, tá bom, gente? Ou então, vocês podem entrar em contato também pelo nosso WhatsApp. Pelo né? WhatsApp. Tá a informação no banner, né? Que a gente colocou também, né? Tem também, Mas pode chamar também na lista de transmissão. Vou anotar aqui. 99237 3438. O seu qualquer, Rosilda? 98366 Ah, 7884. 7884. Beleza? Então chama aí nos nossos diversos meios de comunicação que você não vai ficar sem o link para acessar o nosso seleto grupo lá no Telegram. Só adiantando, amanhã, ó, a proposta que nós vamos trabalhar vai ser relativa às questões ambientais, né? Exatamente. Vamos falar aí sobre essas queimadas aí na Amazônia, no Pantanal, Estados Unidos, Brasil, né? Acho que tem um tópico lá também do caso Naja, né? Exatamente, tem um caso Naja Do também. caso Naja. Então é bom vocês ficarem bem atentos, viu? Porque isso aí é um caso específico da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Então, muito cuidado, tá Beleza. bom? Então, pessoal, abraço forte aí e até amanhã. Vamos em frente, moçada. Klaus Kaisenberg, postura de sniper, espírito de Vladimir Putin. Até amanhã. Até amanhã. Tem como não rir, né? Uma criatura dessa aí.